E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar um novo assunto aqui neste canal. Já adianto para vocês que esse assunto vai ser o que mais vai predominar esse canal. Por quê? Porque eu sou desenvolvedor front-end Angular. Acredito que eu devo ter mencionado isso no meu primeiro vídeo aqui deste canal. Caso eu não tenha mencionado, agora tá dito para vocês. Profissionalmente, a minha maior experiência é como Angular, apesar de eu já ter atuado como back-end também, tá? Só nessa empresa atual que eu estou, ele vai fazer 2 anos que eu atuo apenas como front-end. E na empresa anterior, eu comecei como front-end ali, como estagiário, e depois eu virei um full stack. Mas o meu maior período, né, assim, de experiência nessa empresa foi como front-end Angular, se eu contar o período de estágio mais o período efetivo. Dito isso, vamos para o vídeo Angular. Para estudo aqui, acompanhamento também desta playlist, né, que eu vou criar aqui uma playlist de Angular, eu vou me basear na versão 14, tá? Inclusive essa playlist, né, o nome dela vai ser Angular, alguma coisa relacionada a Angular, mas versão 14. Por quê? Porque se tiver não, aliás, já tem outras versões, tá? Do Angular tem 15 e 16, e à medida que eu for fazendo algo nessas versões, eu vou criar uma outra playlist nesta versão, tá bom? Por que eu estou aqui na versão 14? Porque é uma versão que eu já tra... não diria trabalho, né? Mas os exemplos que eu já fiz aqui nesse canal, eu já fiz em cima da versão 14. Então, na minha máquina que o Angular está na versão 14, então eu vou seguir dessa forma. Dito isso, pessoal, só um outro detalhe, né? Para acessar o Angular na versão 14, a gente pode colocar essa URL do jeito que está aqui, tá? Vou deixar todos os links aqui que eu mencionar, vou deixar ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo, mas é mais provável que seja no comentário fixado. Então, basicamente é só colocar isso daqui, v14.angular.io. A URL padrão do Angular é só angular.io, tá? Então, quando quer acessar uma versão específica, adiciona o V e mais o número da versão. Mas então, vamos falar do Angular. O que é o Angular? O Angular ele é uma plataforma de aplicação web de código-fonte aberto e front-end baseado em TypeScript, liderado pela equipe Angular do Google e por uma comunidade de indivíduos. O que isso quer dizer, né? É que pessoas como eu e vocês que estão assistindo aqui, a gente pode contribuir com o Angular, tá? Então, desde que você saiba lidar com o GitHub, tenha o conhecimento também, né? Você pode ir lá no GitHub deles, clonar o repositório, ver se tem alguma falha de segurança, acompanhar ali o desenvolvimento do framework, beleza? Essa definição aqui é do próprio Angular, né? Eles que se define como uma plataforma de aplicação web, tá? Então não é algo que eu estou inventando. Se você colocar no Google Angular, provável que apareça também isto daqui, AngularJS. Só que eles não são a mesma coisa, apesar dos nomes serem parecidos, tá bom? O Angular, ele é uma reescrita completa do AngularJS. Então eu diria que o Angular ele é uma evolução do AngularJS. E aqui como fala, né, ele foi feito pela mesma equipe que o construiu, né? Um pouco aqui sobre o versionamento do Angular, né? A primeira versão do Angular ela foi publicada em maio de 2016 e a versão final foi lançada em setembro do mesmo ano.
Atualmente, as novas versões são lançadas a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses tem o lançamento de uma nova versão, tá? E entre esse período, né, tem os lançamentos ali de pequenas atualizações de correções, quase que toda semana, né? À medida que eles vão descobrindo alguma bug ou alguma melhoria ali, eles vão fazendo atualizações. Agora falar aqui brevemente sobre TypeScript, né? Que isso daqui daria até um vídeo. Como vocês viram, né? O front-end do Angular é baseado em TypeScript por padrão. O que é esse TypeScript? Ele é um superset de JavaScript. Aqui, como vocês podem ver, né, o que é o JavaScript? Né? Ele tem tipos dinâmicos, construtores, funções de construtor, prototypes e etc. O TypeScript, ele tem tudo isso que o JavaScript tem e ele agrega, né, ele traz coisas a mais, como por exemplo, tipagem, coisa que o JavaScript não tem. Se você conhece o JavaScript, você vai saber disso. Interface, coisa que o JavaScript também não tem. Com o TypeScript aqui a gente pode trabalhar com a herança, então assim, ele traz um plus para a gente que é desenvolvedor e principalmente se você veio do Java, você vai se sentir em casa aqui. Aqui só um ponto interessante que é o seguinte: os browsers eles não rodam TypeScript, eles rodam JavaScript, ele roda apenas JavaScript. Então como que faz, né? Como que acontece? O que se a gente desenvolve aqui em TypeScript? No final das contas, o TypeScript que a gente fez aqui, ele vai se tornar um JavaScript. Ele vai passar por um processo, apesar dessa imagem, porque essa imagem que eu copiei da internet, tá? Então esse compiles to aqui, ele veio junto com a imagem. Mas eu peguei um link aqui que ele define esse processo aqui não como compilação, tá? E sim como transpilação. O link também eu vou disponibilizar para vocês. Por quê? Porque o processo de compilação ele entende que é o que? Você pegar uma linguagem de alto nível e transformar, converter ali, né, para uma linguagem de baixo nível, uma linguagem ali que a máquina vai entender. Nesse processo aqui, né, do TypeScript para o JavaScript, não é o que acontece. O TypeScript é uma linguagem de alto nível, mas o JavaScript também. Então, esse processo aqui tem como nome transpilação, transpilar. Então, o termo aqui mais correto seria o TypeScript transpila para JavaScript. Mas beleza, daqui ficaria para um outro vídeo, porque o TypeScript ele é bem interessante. Mas beleza, vamos falar de Angular agora. Essa daqui é a página, né, do barra docs dele, a página inicial, né? Vai ter algo semelhante a isso daqui. E o que ele fala aqui, né? Que o Angular ele é uma plataforma de desenvolvimento, né, e framework para criação eficiente e sofisticada de single pages, de aplicações single page. Tá? Aqui vai ter alguns links interessantes, como por exemplo esse daqui, o que é o Angular Get Started, que vai ali te guiar para você ir conhecendo o framework, né, o Angular e ao mesmo tempo, se você quiser ir praticando, você vai conseguindo ali já criar seus componentes, ele vai te ensinando como fazer. Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. 14. Deixa eu só ver aqui onde está, no barra docs, né? Já tá no barra docs. Então, se a gente vir aqui, ó, um detalhe interessante é isso daqui. Os pré-requisitos para você trabalhar com Angular, que é o que? É você saber HTML, JavaScript e TypeScript, né? E CSS também, tá? Sim, você tem que ser expert
Não. Você tem que conhecer pelo menos o básico, ali, a estrutura de um arquivo HTML, como que pega um ID ali, mas algumas coisas ele vai te ensinando também que não tem correr, tá? Aqui mais para baixo, como eu falei, né, é um guia mesmo, assim, para você iniciar. Ele vai te mostrando é, alguns detalhes, né, como que vai ficar o seu HTML, você vai ter algumas tags que não são tags nativas do HTML, né? Então, aqui é interessante. Mas vamos voltar aqui para o que nos interessa. E aí a gente chega aqui no CLI do Angular, tá? Que é o que? É a interface de comando de linha é uma interface, né, de comando de linha que você pode utilizar para inicializar, desenvolver, estruturar e manter uma aplicação Angular diretamente do seu terminal. Para instalar o Angular CLI, né, a gente vai utilizar aqui do npm, que é o gerenciador de pacote do Node, então que é um pré-requisito para vocês, tá? Ter já o Node instalado e aí vai executar. Aqui nessa página aqui vocês vão ver que ele vai ter já o comandozinho, é só clicar aqui nesse íconezinho que ele já vai copiar o comando para você, é só jogar ali no seu terminal e dar Enter. Só um ponto aqui, voltando, né? A partir do momento que você instalar aqui o Angular, né, a gente vai utilizar a linha de comando através do executável ng para invocar aqui as ferramentas ali que o Angular te oferece, tá? E é já que a gente vai começar a explorar um pouquinho mais. Antes disso, né, vou só explicar para vocês aqui, né, que é de onde que saiu esse NG, porque quando você pesquisa ali no Google, né, ele te traz várias respostas. Por exemplo, ele te traz que é meio que um trocadilho, né, por conta do nome do Angular, né, que tem que o NG, ele vai te trazer também em algumas respostas, né, que seria de próxima geração, Next Generation, mas a resposta correta é essa daqui, que está na própria documentação do AngularJS, tá? Que basicamente é porque o NG soa como Angular, tá? Então aí se você sabe falar inglês aí, então você vai entender isso daqui, tá bom? Beleza, então aqui a gente chega agora dentro do CLI do Angular, né? A gente chega no primeiro comando que você vai se deparar, que é o comando new, né? Ou new, como você pronuncia aí, né? Que é o comando para você criar uma aplicação Angular. Você pode digitar o executável ng, o new e o nome da aplicação ou a forma abreviada aqui que é o ngn, tá? E mais o nome da aplicação. A gente tem também o server, que ele serve para quê? Ele serve para buildar e servir sua aplicação, rebuildando nas mudanças de arquivo. Então, quando isso é essencial para nós desenvolvedores, né? Porque ali a gente vai estar mexendo, alterando constantemente ali os arquivos e aí você quer ver refletido isso na tela. Então ele faz esse processo. Sempre que você mexe ali em um arquivo e você salva, ele vai rebuildar a aplicação. E o comando é esse daqui também. Sempre você vai ver que é um padrão e sempre vai ter essa questão da forma abreviada, tá? Ele tem argumentos, todos. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que voltei demais. Vocês vão ver que eles têm argumento, tá? Todos esses comandos. E o Generate, né? O Generate a gente utiliza ele bastante. Ele nos auxilia, né, a gerar e modificar arquivos baseado em um esquema, né, um schematic ali. E aqui a gente tem subcomandos, tá? Além do ng generate, vai ter subcomandos que é para poder saber o que ele vai gerar, tá? Por exemplo, se é um componente, uma diretiva, e por aí vai.
Beleza, é só um ponto, tá, pessoal, que aqui o CLI ele tem outros vários comandos, então fiquem à vontade para vocês explorarem ele, tá? Não é só esse daqui não, só peguei aqui os que eu mais utilizo, por exemplo. Aqui entendendo um pouco do Angular, né? Ele fala o seguinte, que para você entender as capacidades ali do framework Angular, você precisa aprender sobre o seguinte: componentes, templates, diretivas e dependency inject. Eu acrescentaria aqui, tá, os módulos, que os módulos são bem, assim, são importantes também, tá? Apesar que a partir da versão 15, aliás, a partir da versão 14, se eu não estiver enganado, ele já tem ali uma opção de você não depender de módulos, mas isso fica para um outro vídeo. Aqui a gente tem um pouco da estrutura do Angular. Como eu falei, né, tem um módulo. O módulo ele serve para quê? Ele serve para você agrupar. Na sua estrutura você pode agrupar ali em um módulo responsabilidades. Por exemplo, você tem clientes, você tem, sei lá, contas. Então, por exemplo, clientes ficariam em um módulo, contas ficariam em outro módulo. Dentro desse módulo de clientes, a gente poderia ter os componentes aqui de lista, de cadastro, sei lá, de exibir os detalhes ali do cliente, por aí vai. Tudo que for pertinente a cliente você teria aqui. E também teria aqui módulos que você precisa utilizar ali naqueles seus, no caso, nesse recurso de cliente, tá? Injector, né? O Injector a gente utiliza ali nos nossos services para que eles fiquem ali, né? Eles ficam gerenciados ali pelo Angular e de forma que a gente pode, né, injetar nos nossos componentes, pode injetar também nos nossos módulos e podemos injetar até em outros services também, tá? Isso não diria que daria um vídeo, mas para explicar melhor, aqui não dá, tá? E aqui a gente tem o nosso template, que é onde vai conter as nossas tags HTML ou diretivas. E aqui a gente tem o component, né, que é onde teria, né, tem, aliás, a nossa lógica ali, a criação das nossas variáveis e um pouco a maior parte, né, aliás, a maior parte da nossa lógica que vai controlar o nosso HTML, tá? E aqui a gente tem os property bind e o event bind. Se eu tenho aqui uma variável aqui do meu componente, eu quero exibir o valor dela aqui no meu HTML, na tela, no browser, por assim dizer, eu vou utilizar os property bind. Aí se eu quero fazer o processo inverso, né? Eu digitei ali, sei lá, um valor e eu quero mandar para o nosso component, vou utilizar os event bind. Aqui agora a gente tem a estrutura, um exemplo, né, da estrutura de pastas e classes do Angular, né? Que como isso daqui eu tiro nessa parte aqui de tarefas que está em verdinho que eu criei, essa parte aqui de cima, Source App, Node Modules, ela já vem como padrão quando a gente cria ali utilizando o CLI do Angular, tá? Utiliza ali o ng new e mais o nome da aplicação. Já tem essa estrutura, mais essa pasta aqui de assets, environment, esses arquivos todos aqui e esses aqui a maioria. Os arquivos mais importantes daqui para baixo, assim, que você, se você estiver iniciando com Angular, que você vai precisar se preocupar é esse daqui, package, tá? O Angular JSON, que se você for adicionar seus styles ali, estilos, né, de bibliotecas de terceiro, você vai precisar mexer nele aqui, mas também é pouco. O package, né, ele vai conter aqui as suas dependências, tá? Todas as dependências que você for adicionando, ele vai ficar aqui. E é isso, em resumo é isso. E aqui ele já vem, dentro dessa pasta app, ele vem esse app component.html, esse app component.js
Aí vai depender do que você vai escolher, né? SCSS ou CSS. Aqui vai vir um arquivo de teste, aqui vai vir o seu component, aqui vai vir o seu módulo. E aqui a gente tem um exemplo do módulo, né? Um exemplo de uma classe módulo, de módulo. Ele é uma classe com esse decorator aqui, ngModule, tá? Dentro desse metadata declarations, a gente vai conter os nossos componentes e diretivas, e dentro desses imports vai conter os módulos que a gente utiliza neste componente e nos componentes que tiverem declarados aqui, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um componente. Ele é uma classe TypeScript igual o módulo, só que muda o decorator. Aqui é um ngModule, aqui vai ser um component, né? Aqui vai ser um @ngModule, né? Aqui vai ser um @component. E aqui por último, pessoal, se você está iniciando aqui com Angular, ou até se você já está mais familiarizado, né, que já tem um tempinho aí, uns seus meses, né, que já está mexendo, mas quer se aprofundar mais, eu indico fortemente você dar uma olhadinha nesse camaradinho aqui, o Style Guide do Angular, tá? Que tem aqui, tá? Ele vai conter um guia, né, de boas práticas, por assim dizer, né? Ele vai te ensinar, ou te ensinar não, vai te guiar a como você criar ali os seus, não exatamente como criar, né, mas como separar as responsabilidades, eu diria dessa forma. Por exemplo, né, aqui ele tem um exemplo, esses que estão, quando você entrar nessa página, o que tiver em vermelho é o que você não deve fazer, tá? Então aqui você tem um exemplo de o hero.component.ts, e aí dentro desse hero.component.ts a gente tem aqui uma interface, a gente tem o próprio component, né? Aliás, tem o app component, tem o que mais aqui? Tem um módulo, tem uma constante aqui com a lista de objetos, tem uma função que retorna essa lista, tem várias coisas aqui. Então deixa eu entrar aqui, tá? Justamente aquele exemplo que eu mostrei para vocês, ó. A gente tem várias coisas dentro de um arquivo, de um arquivo. E isso não é o recomendado, tá? Pelo Angular. Ele recomenda que você separe as responsabilidades, tá? É single responsibility. Daqui ai, esqueci agora, gente. Vou deixar aqui na edição, tá? É o princípio da responsabilidade única. Ele faz parte ali do Solid. Nossa, eu tava tentando lembrar, lembrei. Nossa, desculpa, o pessoal tem péssima memória, tá? Então ele prega justamente isso, que você tenha uma única responsabilidade ali em um arquivo. É óbvio, tá, gente, que você não tem que seguir a ferro isso daqui. Por exemplo, se eu tivesse nessa classe aqui somente a questão dessa interface, eu iria criar um arquivo só para essa interface, sendo que eu utilizo essa interface aqui? Não faz sentido. Você pode utilizar, nesse caso, você poderia utilizar aqui. Mas, como vemos, nessa interface ela é utilizada aqui, ela é utilizada aqui também, ela é utilizada aqui, então é vários lugares que está utilizando essa interface. Então, aqui já você pode pensar em extrair essa interface daqui, que é justamente o que ele mostra aqui embaixo. Ele tem um arquivo .main que vai ter somente isso daqui, essa parte aqui, e vai ter o app.module que vai ser o arquivo de módulos, né? Module. Vai ter o app component, que vai ser aqui, ó, o componente, que agora só tem isso daqui. Vai ter esse outro heroes.component, que vai ter somente isso daqui também, somente, e vai importar, por exemplo, aqui, ó, a interface hero e o hero service. E aqui a gente tem o hero service, e aqui a gente tem a interface, né, o model hero. O que tem mais para cá é o mock, né? Então, essa é a forma que você deve fazer, né? Que é o que ele ensina aqui, separar as responsabilidades, tá? Então,
essa é a minha dica para vocês. Espero que tenha ficado um gostinho na boca de quero mais de Angular, tá? E nos próximos vídeos vai ser a parte prática. E aí na parte prática eu vou trazendo esses pontos aqui que eu mostrei para vocês, o CLI mais aprofundado, né? Desde o comando ali para criar a aplicação, os comandos para gerar ali um component, um módulo. E a gente vai explorando ao longo aí desses mini tutoriais, tá? Espero que vocês, espero agregar esse conhecimento aí para vocês, tá? E é isso, pessoal. Agradeço quem chegou até aqui, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilhe com seus amigos, deixa a sua sugestão ou crítica também, tudo é válido também, tá? E é isso. Por hoje é só.